O relento cortante de fevereiro de 1945 trazia um clima de tensão palpável. Em uma encosta íngreme, coberta de lama e neve derretida, 5 homens da Força Expedicionária Brasileira se preparavam para descer um desnível de quase 6 metros. O frio penetrava nas roupas e cada respiração parecia uma luta contra o desespero. Estavam sob a vigilância minuciosa do inimigo, cientes de que um movimento em falso poderia significar a morte. A situação era crítica e a expectativa no ar era de alívio e medo, uma mistura que enchia os pulmões de cada soldado com um peso inominável. Entre eles estava o Cabo Miguel, um jovem soldado que não via a guerra como uma aventura, mas como um fardo pesado. O nervosismo incomodava seu estômago, um misto de ansiedade e determinação. Ele tentava manter a mente focada, mas as memórias de sua cidade natal o assombravam. O sorriso de sua mãe e o calor do lar pareciam tão distantes agora. A expectativa de usar uma corda tática moderna, prometendo segurança e resistência, era um pequeno conforto, mas não o suficiente para abafar a inquietação que o consumia. Em seu íntimo, a confiança na tecnologia começou a desmoronar. Ele olhava para os outros, os rostos tensos e marcados pela pressão, e podia sentir a pulsação da ansiedade. O momento decisivo estava se aproximando, e tudo indicava que a situação poderia mudar a qualquer instante. Meses antes, a FEB enfrentava desafios terríveis nas montanhas italianas. Miguel, vindo de uma pequena cidade no interior, jamais imaginou que se veria em meio a um conflito tão intenso. A fúria da guerra era implacável e a cada dia lidavam com a dor da perda e a incerteza do amanhã. As dificuldades eram constantes e as cordas táticas, que deveriam ser a solução, frequentemente falhavam. Ele se lembrava de uma missão anterior, quando um equipamento de comunicação havia falhado sob pressão. A frustração e a solidão tomaram conta dele e dos colegas, mas agora, na iminência da descida, o peso da responsabilidade parecia quase insuportável. O horizonte estava encoberto por nuvens pesadas e o silêncio era quebrado apenas pelo som distante de tiros. O coração de Miguel acelerou e ele pensou no que estava por vir. O comando deu o sinal e, em um movimento quase coreografado, os homens se prepararam. A corda tática foi lançada e ele prendeu a mão na fibra sintética. Mas, ao sentir a textura fria e rígida, uma onda de desconfiança atravessou sua mente. A expectativa de que aquela tecnologia moderna pudesse garantir sua segurança parecia ingênua. E enquanto um por um seus companheiros se posicionavam, Miguel observava o cenário com um misto de alívio e apreensão. O que estava prestes a acontecer poderia mudar tudo. O frio cortante parecia se intensificar e a tensão no ar aumentava. Ele sentiu um estalo aflitivo. A corda tática, sob o peso combinado dos homens e dos equipamentos, cedeu. O coração de Miguel disparou ao ver o que poderia ser uma tragédia. Ele olhou rapidamente para os rostos de seus companheiros, que refletiam a mesma inquietação que sentia. Em um reflexo, ele lembrou da corda artesanal que um velho amigo lhe havia ensinado a fazer em casa, trançada à mão com fibras de sisal grosso. Se as coisas não mudarem, talvez tenhamos que confiar no que é simples e sólido, pensou, enquanto uma ideia se formava em sua mente. O improviso começou a se tornar uma realidade. Com as mãos trêmulas, ele buscou a corda de sisal que havia sido trazida como um recurso de emergência. Os nós simples e ásperos a tornavam mais confiável do que qualquer equipamento moderno. Era uma corda que suportaria a tensão, mesmo sob condições extremas. Assim, naquele momento de tensão, Miguel percebeu que a batalha não era apenas contra o inimigo, mas também contra suas próprias inseguranças e a fragilidade da tecnologia que o cercava. A luta estava apenas começando e suas decisões fariam toda a diferença. Meses antes, em um acampamento improvisado nas montanhas da Itália,
A Força Expedicionária Brasileira enfrentava desafios que testavam não apenas a coragem, mas a resistência de cada soldado. Miguel, um jovem cabo, chegou ao fronte com esperanças, mas logo se viu confrontado com a crueza da guerra. Desde o início de 1945, ele sabia que a realidade seria bem diferente do que havia imaginado. As frustrações se acumulavam a cada missão, e a dor da perda de amigos tornava-se uma constante em seu cotidiano. A FEB, composta por soldados de diversas partes do Brasil, lutava em um território hostil, cercada por montanhas traiçoeiras e um clima que parecia conspirar contra eles. As noites eram longas e geladas, e o dia trazia um sol que não conseguia derreter o gelo que se formava nos corações dos homens. Conversas ao redor das fogueiras tentavam manter a esperança viva, mas a realidade da guerra era implacável. Miguel se lembrou de uma missão anterior, quando um equipamento de comunicação falhou sob pressão, deixando-os em silêncio em um momento crítico. A frustração cresceu, e as cordas táticas, que deveriam ser um suporte seguro, também mostraram-se ineficazes. Um dos soldados quase caiu devido a um rompimento em uma descida anterior. Aquelas memórias o assombravam, e a insegurança se instalava em sua mente. Enquanto os dias passavam, a tensão aumentava. Miguel começou a perceber que a guerra não era apenas um embate físico, mas uma luta constante entre esperança e desespero. Ele se sentia sozinho em suas preocupações, enfrentando um inimigo invisível que minava sua confiança. As individualidades dos soldados se manifestavam em debates acalorados sobre a eficácia de equipamentos modernos e o valor do conhecimento tradicional. Foi nesse contexto que Miguel começou a refletir sobre a simplicidade e a força do que era feito à mão. Recordava as lições de seu avô, que sempre dizia que, quando tudo falhar, era preciso confiar no que se sabia fazer manualmente. Essa ideia começou a ganhar força em sua mente. Em uma conversa com um amigo, Miguel compartilhou sua frustração sobre a tecnologia moderna. O que é feito à mão pode ser mais confiável do que o que é fabricado em massa, disse ele. E suas palavras pareceram ressoar entre os que o ouviam. À medida que a missão de descida se aproximava, Miguel se lembrou de sua infância, de quando aprendia a fazer cordas com seu avô. As fibras de sisal, trançadas com paciência, criavam um vínculo forte e durável. Com isso em mente, ele decidiu improvisar, buscando alternativas que pudessem fazer a diferença em situações de vida ou morte. Assim, enquanto aguardava o momento decisivo, Miguel se preparava para enfrentar não apenas a descida, mas também os desafios internos que a guerra havia imposto. O frio cortante trazia uma sensação de urgência, mas ao mesmo tempo acendia a chama da resiliência. Ele sabia que a luta pela sobrevivência era também uma luta por dignidade, e que a sabedoria do passado poderia iluminar o caminho no presente. O momento chegou. Miguel e seus companheiros se posicionaram inseguros, enquanto o comando dava as instruções finais. A corda tática foi lançada, sua textura fria e rígida parecia um símbolo da tecnologia moderna que até então deveria garantir sua segurança. Os soldados, um a um, começaram a descer o desnível íngreme, o peso dos equipamentos pendendo em seus corpos, enquanto a expectativa no ar se tornava palpável. O frio cortante se misturava ao calor da adrenalina, e o silêncio era interrompido apenas pelo som dos passos pesados na lama. Miguel sentia seu coração acelerar, batendo em um ritmo frenético. A cada movimento, a sensação de que algo poderia dar errado pairava sobre eles como uma sombra. Ele observava os rostos de seus companheiros, refletindo a tensão que todos sentiam. Os olhos deles estavam fixos na corda e a respiração parecia suspensa, como se esperassem um sinal. Então, a tragédia se desenrolou. O estalo aflitivo cortou o ar como uma faca afiada.
A corda tática, sob o peso combinado dos homens e dos equipamentos, rompeu-se. Miguel viu um de seus companheiros escorregar e seu coração disparou. O tempo parecia desacelerar enquanto o soldado caía, e a cena se desenrolava diante de seus olhos em câmera lenta. A sensação de impotência o envolveu. Ele gritou, mas o som se perdeu na imensidão do momento. Em meio ao caos, uma ideia surgiu em sua mente. Ele se lembrou da corda artesanal que havia feito, trançada à mão com fibras de sisal. Se as coisas não mudarem, talvez tenhamos que confiar no que é simples e sólido, pensou, um pensamento que se tornava cada vez mais urgente. Enquanto seus companheiros se recuperavam do choque, Miguel, com as mãos trêmulas e uma determinação renovada, buscou a corda que havia sido trazida como recurso de emergência. Um fio de esperança começou a se tecer em seu coração. Quando a corda de sisal foi lançada, Miguel sentiu que algo diferente estava prestes a acontecer. As fibras ásperas e duráveis, que ele havia trançado com tanto cuidado, eram agora uma promessa de segurança. Um dos soldados feridos precisou ser içado de volta e, com a corda de sisal firmemente ajustada, Miguel e os outros começaram a trabalhar em conjunto, o desespero transformando-se em colaboração. Enquanto, um a um, os homens desciam, a corda de sisal se mostrava uma heroína inesperada. A resistência da corda impressionava, e a cada movimento, Miguel sentia a tensão se dissolver, substituída pela esperança crescente. O sisal ardia contra suas mãos, mas não cedia. Suportava o peso de cada soldado, um de cada vez. A adrenalina pulsava em suas veias, mas agora havia um propósito claro. Quando o último soldado foi içado de volta, um alívio coletivo tomou conta do grupo. Os rostos, embora marcados pela dor e exaustão, também refletiam gratidão. Aquela corda artesanal, que parecia apenas um recurso de emergência, tornou-se um símbolo de resiliência e união. Miguel olhou ao redor e viu os olhos de seus companheiros brilhando com um novo entendimento. O que era simples e feito à mão havia superado a promessa da modernidade. Às vezes, o que é feito à mão é mais confiável do que o que é fabricado em massa, Miguel pensou, enquanto a adrenalina se dissipava e a realidade do que haviam vivido começava a se estabelecer. Naquela encosta íngreme, a luta pela sobrevivência não era apenas sobre a técnica, mas sobre a união, a confiança e as lições do passado que, naquele momento, haviam se mostrado mais valiosas do que qualquer inovação tecnológica. O peso que antes parecia insuportável agora começava a se transformar em uma nova forma de esperança. Enquanto observava a cena, Miguel começou a pensar sobre o que aquela experiência significava. O que antes parecia uma mera improvisação, agora se tornava uma lição preciosa. As fibras do sisal, ásperas e resistentes, simbolizavam a força do grupo, e a experiência acumulada de cada soldado se entrelaçava com a coragem de enfrentar o desconhecido. O peso de responsabilidade transformava-se em uma compreensão mais profunda do que realmente importava em momentos críticos. O som dos homens respirando pesadamente e os murmúrios de alívio eram acompanhados pelo eco distante de disparos, um lembrete de que a guerra não havia terminado. No entanto, ali, naquela encosta lamacenta, havia algo que transcendeu a luta física. O improviso com a corda de sisal havia estabelecido um novo padrão para eles. Miguel se deu conta de que a verdadeira força não estava nas armas ou nas tecnologias, mas na capacidade de se unir, de confiar uns nos outros e, acima de tudo, de adaptar-se às circunstâncias. Ele começou a analisar como a experiência poderia ser utilizada em futuras missões. A falha da corda tática lembrava a todos que a modernidade, por mais avançada que fosse, poderia falhar. A resistência da corda artesanal não apenas salvou vidas naquele momento,
mas também apresentou a possibilidade de uma nova abordagem. Miguel visualizava uma estratégia onde o conhecimento tradicional e as habilidades adquiridas fora da guerra pudessem ser integradas ao treinamento dos soldados. Era uma ideia revolucionária que poderia transformar a forma como enfrentavam os desafios. Naquela noite, enquanto acampavam sob um céu estrelado, Miguel e seus companheiros se reuniram em volta da fogueira. Ele compartilhou suas reflexões sobre o que havia acontecido, enfatizando a importância de não subestimar a sabedoria dos métodos tradicionais. A conversa logo se transformou em um debate animado. Alguns soldados estavam céticos, acreditando que a tecnologia deveria ser priorizada, enquanto outros concordavam que a simplicidade tinha seu valor. Miguel, com seu espírito combativo, defendeu sua posição. Acordem! A guerra não é apenas sobre armamentos modernos, é sobre criatividade e adaptabilidade. Se nos fecharmos para o que é simples, podemos perder a vida, disse ele com fervor. A discussão se intensificou, mas ao final, muitos começaram a ver a lógica em suas palavras. A ideia de usar o conhecimento adquirido de gerações anteriores tornou-se um tema central das conversas. Nos dias seguintes, enquanto se preparavam para novas missões, Miguel e seus companheiros começaram a implementar pequenas mudanças. Treinamentos foram adaptados para incluir técnicas de sobrevivência que utilizavam materiais simples e disponíveis. As cordas de sisal, feitas à mão, tornaram-se parte do equipamento padrão, um símbolo do que haviam aprendido. A experiência do campo começava a moldar uma nova forma de encarar a guerra. Enquanto se preparavam para o próximo desafio, Miguel sentiu que estavam unidos por algo mais forte do que a obrigação de lutar. Havia um senso renovado de camaradagem, um entendimento de que, em meio ao caos, podiam contar uns com os outros. O que começou como um momento de desespero transformou-se em uma fonte de inspiração. Os soldados agora carregavam não apenas armas, mas também o peso de suas histórias e experiências compartilhadas. Miguel olhou para seus companheiros, percebendo que cada um deles tinha sua própria história de luta e superação. Aquela encosta, que antes parecia um lugar de incerteza, tornara-se um símbolo de resistência. Ele sabia que o caminho à frente ainda seria difícil, mas agora havia uma confiança renovada. Estavam prontos para enfrentar o que quer que o futuro lhes reservasse. E, acima de tudo, sabiam que juntos poderiam transformar o desespero em esperança e a fragilidade em força. Após o incidente na encosta, a dinâmica entre os soldados da Força Expedicionária Brasileira começou a mudar. Miguel sentia uma nova energia entre seus companheiros, como se o que haviam vivido os unisse de uma forma mais profunda. Assim que as ordens para a próxima missão foram dadas, decidiu que era hora de agir. Com a experiência da corda de sisal ainda fresca em sua mente, ele buscou um momento para reunir seus companheiros e discutir novas ideias. Naquela noite, após um intenso dia de treinamento e patrulhas, Miguel convocou os soldados para uma reunião improvisada em torno da fogueira. O crepitar do fogo iluminava os rostos cansados, mas determinados. "Precisamos conversar sobre o que aprendemos", começou ele firme, mas carregado de emoção. "A corda de sisal nos salvou, e isso não foi só sorte. Precisamos incorporar o que funciona ao nosso treinamento." Os olhares se voltaram para ele, alguns curiosos, outros céticos. "Estamos em guerra", disse um dos soldados, Carlos, com dúvida. "Não podemos nos dar ao luxo de perder tempo com métodos antiquados." Miguel respirou fundo. "Não se trata de voltar ao passado. É sobre usar tudo o que temos para garantir nossa sobrevivência. A tecnologia pode falhar, mas o que sabemos fazer com nossas mãos pode ser a diferença entre a vida e a morte." O debate começou a esquentar, mas à medida que a conversa avançava, outros soldados compartilharam experiências semelhantes, relatos de momentos em que o improviso os havia salvado.
A ideia de Miguel começou a ganhar força e ele sugeriu que se dividissem em grupos. Um grupo treinará com equipamentos modernos e o outro se concentrará em habilidades manuais. Depois, compartilharão o que aprenderam. Nos dias seguintes, a rotina de treinamento se transformou. Miguel e seus companheiros experimentaram técnicas de sobrevivência, desde a construção de abrigos improvisados até a confecção de cordas de sisal. Cada atividade aumentava a confiança e os laços de camaradagem se estreitavam. As risadas e brincadeiras tornaram-se comuns, diminuindo a tensão e o medo da guerra. Certa manhã, enquanto praticavam, o sargento Almeida se aproximou de Miguel. "Você realmente acredita que isso pode fazer diferença?" perguntou, com uma dúvida visível. Miguel olhou nos olhos do sargento e respondeu: "Acredito que a adaptação é a chave. O que aprendemos aqui pode salvar nossas vidas." A determinação de Miguel contagiou o grupo. Em pouco tempo, não eram apenas soldados treinando, mas uma verdadeira equipe conectada por suas experiências e pela necessidade de sobreviver. Cada treinamento se tornava uma forma de resiliência, um lembrete de que, na guerra, as soluções mais simples, muitas vezes, são as mais eficazes. Enquanto se preparavam para a próxima fase do conflito, Miguel e seus companheiros não eram apenas guerreiros, eram criadores, adaptadores e amigos prontos para enfrentar o que viesse juntos. A jornada de cada um se entrelaçava com a de outros, formando um tecido resistente, destinado a resistir ao impacto da guerra. E isso, mais do que qualquer tecnologia, se mostrava a verdadeira força da Força Expedicionária Brasileira. À medida que a guerra avançava, as tensões dentro da Força Expedicionária Brasileira começaram a aumentar. A integração de práticas de sobrevivência tradicionais com a tecnologia estava gerando resultados positivos, mas também revelava dificuldades. As diferenças culturais e os mal-entendidos emergiam entre os soldados, especialmente entre os que defendiam os modernos equipamentos e os que apostavam nas habilidades manuais. Durante um treino, Miguel observou um debate acalorado entre dois grupos. Alguns soldados, influenciados pela modernidade, insistiam que o equipamento tático era a única maneira de garantir a segurança do grupo. "Precisamos confiar naquilo que foi projetado para nos proteger", disse Lucas, um soldado experiente, com um olhar desafiador. "Não podemos retroceder para métodos que não são práticos." Por outro lado, Miguel e seus aliados defendiam a importância do conhecimento tradicional. "E se a tecnologia falhar? O improviso é a nossa segurança", retrucou Miguel, tentando manter a calma em meio à crescente tensão. O impasse se transformou em uma disputa, e a realidade dura da guerra estava criando fissuras na unidade que haviam formado. Além das divisões, as condições de vida se tornavam cada vez mais difíceis. A escassez de suprimentos e o frio cortante tornavam as noites insuportáveis. Com cada dia que passava, o moral se esvaía lentamente. Miguel percebeu que encontrar um equilíbrio entre tradição e modernidade tornava-se urgente. Uma noite, após um dia difícil, Miguel decidiu abordar a situação de forma diferente. Ele convocou uma reunião informal ao redor da fogueira, onde todos pudessem compartilhar suas histórias. "Vamos ouvir uns aos outros", sugeriu. "Cada um de nós tem experiências valiosas que podem nos ajudar a seguir em frente." O ambiente estava tenso, mas a curiosidade e a necessidade de conexão prevaleceram. Aos poucos, os soldados começaram a compartilhar suas memórias de cidades natais e histórias de superação. Cada relato trouxe risadas e lágrimas, ajudando a reconstruir os laços que a guerra estava desgastando. Miguel percebeu que, ao abrir espaço para essas conversas, estava fortalecendo a camaradagem entre eles. Certa manhã, inspirado pela noite de compartilhamento, Miguel teve uma ideia. Sugeriu que cada soldado escrevesse uma carta para um amigo ou familiar,
expressando seus sentimentos. Isso nos permitirá lembrar por que estamos aqui, disse ele. A ideia foi bem recebida, e enquanto escreviam, algo começou a mudar entre os soldados. Aquela atividade simples os distraía da brutalidade da guerra e permitia reflexão sobre o que realmente importava. O clima de tensão começou a dar lugar à solidariedade. As discussões sobre metodologias passaram a ser abordadas de maneira mais respeitosa, e o grupo começou a trabalhar em conjunto, utilizando tanto tecnologias quanto métodos manuais. Eles se tornaram mais do que soldados, tornaram-se uma equipe unida por um objetivo comum. Assim, enquanto se preparavam para o próximo desafio na linha de frente, Miguel sentiu que havia alcançado um novo nível de união entre seus companheiros. Eles aprenderam a valorizar as diferenças e a encontrar força na diversidade. E naquele momento, Miguel soube que estavam prontos para enfrentar qualquer adversidade, não apenas como soldados, mas como uma verdadeira família. Com o moral elevado e a unidade fortalecida, a Força Expedicionária Brasileira se preparava para a próxima grande missão nas montanhas da Itália. Miguel e seus companheiros sabiam que os dias difíceis estavam longe de acabar, mas a recente experiência havia demonstrado a importância da resiliência e da camaradagem. O que antes parecia uma luta isolada agora era um esforço coletivo, e a esperança crescia a cada treinamento. A nova missão era clara: capturar uma posição estratégica ocupada pelas forças inimigas. O plano, audacioso, fez com que os soldados se sentissem prontos para o desafio. Na noite anterior à ação, Miguel se sentou perto do fogo, cercado por seus companheiros, e refletiu sobre os sacrifícios feitos até aquele momento. Ele lembrou-se dos amigos perdidos, das dificuldades enfrentadas e da responsabilidade que todos carregavam. Sabia que lutavam por algo maior, a liberdade e a dignidade. Essa ideia o confortou e ele desejou que todos pudessem sentir essa mesma força. Na manhã da operação, os soldados se reuniram em um círculo para uma última conversa. Miguel, com a voz firme, lembrou a todos que hoje não lutariam apenas por si, mas uns pelos outros. O silêncio que se seguiu carregava um peso significativo e a determinação era palpável. A marcha começou. O som dos passos pesados ecoava enquanto avançavam pela trilha estreita. Miguel sentiu o coração acelerar, mas a adrenalina se misturava à confiança que havia crescido. A operação desenrolou-se com precisão. Eles utilizaram as táticas que praticaram, combinando tecnologia moderna com conhecimentos manuais. As cordas de sisal, antes vistas como simples recursos, tornaram-se parte integral dos planos. Quando se aproximaram da posição inimiga, a tensão era intensa. Miguel deu os comandos necessários e observou seus companheiros se moverem em sincronia. A batalha começou, e os sons de disparos e gritos preenchiam o ar. Ele mantinha o foco, lembrando-se das conversas que tiveram. Lutem juntos, pensou. Sejamos uma família. A luta foi feroz, mas a união dos soldados começou a fazer a diferença. Miguel viu Carlos se ferir ao proteger um flanco. Sem hesitar, ele correu para ajudar. Com coragem e táticas improvisadas, conseguiram resgatá-lo do fogo cruzado. O alívio tomou conta do grupo e a determinação se acendeu ainda mais. Após horas de confronto, a posição inimiga foi capturada. O grito de vitória ecoou e cada soldado sentiu a emoção da conquista. Eles não eram apenas combatentes, eram uma verdadeira equipe, forjada na adversidade e pela partilha de experiências. As lições aprendidas nas montanhas e os laços criados na fogueira se traduziram em sucesso no campo de batalha. Enquanto a poeira se assentava, Miguel olhou para seus companheiros, sentindo um orgulho imenso. Nossas vitórias vão além do campo de batalha. O que construímos aqui é um legado, pensou.
Aquelas palavras ecoariam em suas memórias, não apenas como recordações de uma batalha, mas como promessas de que, juntos, poderiam enfrentar qualquer desafio que surgisse no futuro. Ao olhar para o horizonte, Miguel sentiu que, apesar das dificuldades que ainda viriam, estava cercado por uma verdadeira família, pronta para lutar não apenas por si, mas por um futuro onde a esperança poderia florescer novamente.